Quem nunca se comparou? Gente, hoje em dia, com o mundo digital, nós temos uma facilidade muito grande de entrar num perigoso universo aí de comparação. Nós podemos usar essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosa para a gente fazer diversas coisas, a gente pode usar isso para ser nosso aliado, pode usar isso a nosso favor, mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entrando aí no mundo de comparação, e isso é um lugar muito perigoso, porque traz muitos prejuízos para a gente. E é o que Deus vem me ensinando nos últimos dias, sabe? E eu vim para compartilhar isso com você. Se você não me conhece, eu me chamo Amanda Leonardo, esse é o nosso canal aqui com Deus, onde a gente fala da palavra do Senhor, onde a gente compartilha aqui as nossas experiências com o Senhor, o que Deus vem me ensinando, né, através da palavra. E esse foi um grande aprendizado que eu tô tendo com o Senhor, né, na prática ali, e eu vim compartilhar com vocês, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, gente, clica aí no joinha, para que esse vídeo possa, sim, alcançar mais e mais pessoas, tá? Porque no mundo digital que nós estamos, isso é uma questão que tá muito em alta, as comparações, e isso afeta a gente de uma maneira que a gente não tem noção do prejuízo que esse comportamento nosso, e às vezes involuntário, pode trazer para a nossa vida no dia a dia, né? O que a comparação, né, na prática ali, ela traz pra gente, no nosso dia a dia? O que ela traz? Então, é isso que Deus vem me ensinando e eu queria compartilhar com vocês agora nesse vídeo. Bom, gente, o primeiro ensinamento que Deus trouxe para a minha vida é que eu devo ser grata no pouco que Ele já me entregou. É a primeira coisa que eu aprendi. Por quê? E ele trouxe como embasamento a parábola dos talentos, sabe? Quando, se você não sabe onde está isso na Bíblia, está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 14, tá? Eu vou deixar anotado aqui. A parábola dos talentos, ela fala a respeito de um homem, né, que ele divide, né, o seu dinheiro ali para 3 servos, né? E ele dá uma quantia diferente, né, de dinheiro para cada um desses servos. E aí, por que Deus me trouxe essa palavra? Porque nesse momento que ele divide, a palavra lá está escrito que ele divide de forma proporcional à capacidade de cada um deles. Gente, Deus, ele não vai entregar para a gente coisas que ele percebe, ele já avaliou que a gente ainda não tem capacidade de executar. Não, ele não vai fazer isso. Muito pelo contrário, ele entrega coisas a gente e ele, nesse momento, ele lapida a gente, sabe? Ele capacita a gente para executar aquilo no que a gente ainda não está com tanta expertise para fazer, né? Mas ele, quando entrega, ele já viu em você uma capacidade que você, de repente, ainda não enxergou em você mesmo, né? Mas é por isso a importância da gente ser obediente e fiel naquele pouco que ele entrega. Porque, por vezes, o que a gente faz? A gente banaliza esse pouco, né? E exemplificando aqui, esses 2 servos, né? Os 2 primeiros servos, um ganhou 5, outro ganhou 2, né? Outro ganhou 1. E esses 2, o que ganhou 5 e 2, eles multiplicaram esse valor. Eles duplicaram ali o valor que eles receberam, né? E para esses 2 servos, o seu patrão falou o seguinte: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Então, esse finalzinho eu queria que a gente guardasse, né? Vou lhe dar mais responsabilidades e venha celebrar comigo. Gente, nesse momento que os servos pegaram o pouco que foi entregue para eles e multiplicaram, né? Foi notório ali que eles executaram, né, a função deles com louvor. Então, nesse momento, eles passaram de fase, né? E aí, a partir deste momento que você passa de fase, Deus vai lhe entregar, né, novas responsabilidades. O que acontece com a gente é que a gente entra ou no mundo de egoísmo, ou a gente quer logo venha celebrar comigo. Como assim? Sim. Ou você, como assim egoísmo, né? Ou você pensa da seguinte maneira: não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade. Gente, me perdoem porque é com muito respeito que eu vou dizer para vocês isso, mas eu aprendi isso com o Senhor e eu preciso passar isso para frente. Esse pensamento não é um pensamento de humildade. Ele é um pensamento egoísta. Quando você pensa que eu não vou fazer isso porque eu não tenho capacidade, não sei o que, eu não sou capaz, você está pensando que as coisas elas vão ser dirigidas, vão ser conduzidas por causa de você, por você. Você está olhando para você, porque você é pequeno, porque, ok, mas não é sobre a gente. É sobre Deus, é tudo por Ele, para a honra e glória do nome dEle. Então quem vai capacitar é Ele. Então não é sobre a nossa capacidade, porque quem avalia e quem capacita é Ele. Quem capacita a gente é o próprio Deus. E isso acontece também com a gente porque a gente entra... Lembra no finalzinho lá que eu falei da parábola dos 10 talentos para a gente gravar aquela parte? Venha celebrar comigo? Pois é, a gente às vezes quer esse momento de celebração.
Às vezes a gente quer estar na posição de destaque. A gente quer pular as anteriores. Mas são as anteriores que nos capacitam a chegar a determinados lugares, que a gente ainda não sabe, mas quem vai conduzir é o próprio Deus. A gente quer, de repente, um lugar no púlpito, mas sem antes ter auxiliado no estacionamento, ou ter, com um sorriso no rosto, recebido pessoas na entrada da sua congregação, onde você congrega. A gente quer passar numa prova de concurso público, mas a gente não quer perder um final de semana sentado estudando. A gente quer ser promovido no nosso cargo, mas a gente não para de falar mal da nossa chefia. E por mais difícil que seja, né, ser conduzido às vezes por pessoas que de repente não têm tanta sabedoria para conduzir, mas ainda assim, né, não é a solução que vai fazer com que você, né, chegue no lugar que você quer. Toda essa situação, gente, inclusive essa agora que eu tô aqui, você quer começar um canal, seja qual for o tema, mas principalmente para falar da palavra do Senhor, né? A gente tem que focar no que realmente importa, que é falar a palavra do Senhor. Ainda que você faça um vídeo, que você precise de tempo para isso, né? Editar um vídeo leva tempo. E depois você tem apenas 2 likes, 4, 5 visualizações, que inclusive você tenha críticas em cima do seu vídeo. Mas você não tem que se mover por isso. Você tem que se mover pelo que Deus te entregou. Esse é o pouco que Deus está te entregando, mas Ele está conduzindo você. Ele está cuidando de você. E ainda que você fique nessa situação por um tempo indeterminado, você tem que ser conduzida não pela quantidade de likes ou pela quantidade de pessoas que estão te seguindo. Mas sim, você tem que ser conduzida porque você está propagando a palavra do Senhor, né? E isso me leva a segunda coisa que Deus me ensinou em relação à comparação. A comparação, ela paralisa você. Sim, gente, a comparação, ela paralisa você, porque principalmente quando você está disponível ali para o Senhor, para a obra do Senhor, para o reino, para as coisas de Deus, gente, com certeza, vão chegar situações, pessoas, pensamentos que vão tentar parar você. Vão tentar. Mas aí, o que Deus falou comigo nesses últimos dias, e Ele falou mesmo, eu não tenho dúvida, eu não preciso que ninguém coloque isso à prova para mim, ou me coloque essa dúvida, sabe? Eu tenho essa certeza no meu coração, que para me ensinar, inclusive, foi a seguinte pergunta: e agora? E agora, você vai parar? Porque se você parar, provavelmente, você não está aqui por causa de mim, ou da minha palavra, ou do reino. Gente, Jesus Cristo, Ele nasceu em um lugar simples. Quer maior prova do que essa, de que não tem nada a ver, sabe? Com fama, ou com status, ou com likes, ou com, sabe, alguma posição de destaque. Não tem a ver com isso. E eu não estou dizendo que você não deva sonhar ou entregar os seus sonhos ao Senhor. Não. Muito pelo contrário. Você tem que ser o mais sincero que você puder quando você ajoelhar no seu quarto e levar o seu pensamento ao Senhor e orar a Ele. Você não tem que agir com hipocrisia. Senhor, não, eu não me importo, eu não quero isso. Não, você pode falar para o Senhor porque Ele conhece o seu coração melhor do que ninguém. Gente, eu digo que Ele conhece o meu coração, acho que melhor do que eu mesmo. Porque Ele me mostra, sabe? Ele me convence, o Espírito Santo me convence do meu pecado, que às vezes eu penso que eu nem tinha mais, e Ele me convence daquilo. Então, eu digo que Deus, o Espírito Santo ali, Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Então não adianta você agir com hipocrisia, né? Quando você for orar. Então eu não estou dizendo que você não possa orar ao Senhor e falar para o Senhor as coisas que você deseja, que você sonha. Não, mas que a gente tenha noção na nossa cabeça ali, sabe? E no nosso coração principalmente, de que não tem a ver com isso, sabe? Com os nossos sonhos ou questões, principalmente materiais. Não tem a ver com isso. Contextualizando agora, através da palavra, um exemplo de uma pessoa que não se paralisou, mesmo depois de ter passado uma noite inteira pescando e não ter conseguido pescar peixe nenhum. Quem foi? Foi Pedro. Então, poderia parecer muito simples para Pedro lançar novamente a rede depois de ter passado uma noite inteira pescando, não poderia? Ser muito simples para Pedro? E ele até fala isso. Senhor, eu passei a noite toda pescando, mas porque o Senhor está pedindo, eu vou lançar a rede de novo. E aí está a chave do negócio. Trazendo para a nossa realidade, gente, quantas vezes a gente está cansado de lançar redes e lançar e não vê resultado nenhum. Quantas vezes? Assim como Pedro, não foi pela força do braço dele ou pela competência de Pedro, que eu acredito que existia, né, como pescador, que ele conseguiu pescar os peixes. Não foi. Foi através do comando simples do Senhor que ele decidiu obedecer a esse comando
e lançar novamente a rede, que ele pôde ver o poder de Jesus refletindo na vida dele, naquele momento ali. E aí ele pôde experimentar, ver o barco dele afundando, dele precisar pedir ajuda. E essa experiência que Pedro teve com Jesus nesse momento desenvolveu também a fé de Pedro. Né? E é aonde eu entro na terceira coisa que Deus vem me ensinando a respeito de comparação. Gente, a comparação, ela rouba a nossa fé. Gente, a palavra de Deus diz que se nós tivéssemos uma fé, ou tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequeno, nós falaríamos para a montanha, que ela se movesse de um lugar para o outro e isso aconteceria. Gente, por que é tão importante a gente ter fé, né? No momento ali, nas circunstâncias, gente, porque a fé, ela te direciona para olhar para o lugar certo, que é para Deus. Quando você vai perdendo a fé, você vai começando a olhar para as coisas, para as pessoas, para o seu redor. E aí vem, né, esse sentimento de comparação e várias outras coisas. E aí começa a vir até aquela vontade de, tipo, desistir, vou jogar tudo pro alto, não vou parar, não sei, vou deixar isso para lá. Gente, quando a gente olha para o lugar certo, que é para Deus, mas isso acontece a partir do momento que você tem fé. Né? Porque se você não tem fé em Deus, você não vai olhar para Ele. Você vai olhar para tudo quanto é canto, mas você não vai olhar para Ele. Então, por isso a importância tanto de ter fé. Então, ainda não aconteceu o que você tanto quer, continua olhando para Deus. Continua olhando para Ele, sustenta. Você está mudando de fé, você está mudando de... Você está dando passos, né? Mudando não, você está subindo degraus de fé e ainda não está percebendo. Então, sustenta. Você tem um motivo para ainda estar ali. Eu também não sei te dizer exatamente o porquê, quanto tempo, né? Mas isso é entre você e Deus. Isso é entre eu e Deus, né? Qual a importância, então, né, da gente ter fé? Porque é a fé que direciona o nosso olhar para o lugar certo, que é para Deus. E, gente, não existe nada que seja impossível para Deus. Então, quando os pensamentos, sabe, ruins, destrutivos, sei lá, gente, coisa ruim que não provém de Deus vier sobre a tua mente, você vai lembrar de uma passagem muito importante da palavra do Senhor, que diz que Deus, antes de criar o mundo, ele já havia nos amado e ele já havia nos escolhido. Gente, olha que importante saber disso, sabe? Como é importante você saber que existe um Deus, que antes de criar o mundo, ele já tinha amado a gente, ele já havia escolhido a gente para determinada coisa, sabe? Então, se prende nisso para você entender que nem você e nem a sua vida ali, o seu processo vai ser igual de ninguém. Você sabe por quê? Porque você, nós somos únicos para o Senhor. Nós somos únicos. Então, Deus vai cuidar de nós e do nosso processo de maneira individual mesmo. Gente, para a gente resumir aqui e finalizar tudo que foi falado, né? Não é sobre a quantidade que é dada pra gente. Porque um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Mas sim o que a gente faz com aquilo que Deus entrega e confia na nossa mão. O que a gente faz? Então é isso que é pra gente refletir. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus já me entregou? Com o que Deus já confiou a mim? O que eu estou fazendo para multiplicar isso, né? Para fazer coisas boas, né? Com isso que Deus já me entregou. Para aí sim eu poder subir de nível, né? Enfim, mudar, né? Passar por essa fase. O que eu preciso fazer? Então é isso, gente. Não permita que a comparação ela destrua ali tanto os seus sonhos, você, né, de alguma maneira, a tua mente, e nem os planos lindos que eu acredito que Deus tem para cada um de nós individualmente. Tá, gente? Então, gente, essa foi a palavra, essa foi a minha experiência com o Senhor agora nos últimos dias, que eu queria muito compartilhar com vocês. Tá? Então, se você gostou aí desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve aqui e até o próximo vídeo.